No santo de Cristo Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos, amém? Meus irmãos, nós vamos fazer uma exposição do Salmo de número 4 hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Salmos de número 4. E próximo domingo nós estaremos retornando às nossas exposições em 1 Coríntios. Então hoje será uma exposição somente de um salmo, mas no próximo domingo nós estaremos retornando às nossas meditações em 1 Coríntios. Paramos no capítulo 7, vamos então dar sequência a esta exposição de 1 Coríntios, que muitos desafios temos aí pela frente a aprender como igreja do Senhor, né? Mas hoje nós estamos diante do Salmo de número 4, salmo que também, por nós estarmos vivendo em um mês onde é conhecido também de muitos, é o mês da conscientização contra o suicídio e tudo mais, nós também encontramos aqui grandes ensinamentos da palavra do Senhor para as nossas vidas esta noite, quanto a essas questões. Você que achou o Salmo de número 4, diga amém. E a palavra do Senhor diz assim, acompanhe a leitura até o verso 8. Ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis mentiras? Sabeis que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira, não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enche o meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, diante da Tua palavra nós estamos, Pai, e que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes esta noite para a compreensão daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Apesar de mim, que sou falho, sou pecador, mas que a Tua graça recaia sobre nós uma vez mais, como Teu povo, porção do Teu rebanho neste lugar. Alimenta as nossas almas, Senhor, e aquieta o nosso coração, e nos faz descansar e repousarmos cada vez mais e mais no Senhor. É assim que nós oramos, ó Pai, e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, iniciar uma mensagem falando que existe um pouco de incredulidade em mim e em você, não é uma mensagem que você queria ouvir num domingo à noite, mas a realidade que eu tenho para dizer já de início é que todos nós somos incrédulos. Mas pastor, eu já sou crente. Eu quero dizer assim no sentido que nós duvidamos do Deus a quem nós servimos. O salmo que nós estamos diante dele esta noite nos ensina como vencer a incredulidade em dias de aflições e de angústias. E muitas vezes nós oramos por tantas coisas, mas nós precisamos orar, Senhor, ajuda-me a vencer a incredulidade, porque muitas vezes eu e você não confiamos no Senhor como deveria confiarmos. Nós viemos para a igreja, lemos a Bíblia, cantamos louvores, oramos uns pelos outros, confessamos os pecados, mas dentro do nosso coração, no íntimo, nós lutamos contra a incredulidade, lutamos contra a desconfiança. Será que Deus ouve mesmo?
Será que Deus está cuidando mesmo? E a prova disso se resume no verso número 8 que nós lemos do Salmo de número 4, porque a pergunta que eu já inicio fazendo aos irmãos é: como são as noites de sono? Você dorme bem? Dorme bem assim? Nossa, a minha esposa até fala: você deita, você logo dorme, né? Eu falei, esse versículo 8 aqui é o meu versículo, que o Senhor é o que me guarda, né? Mas eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós já passou noites mal dormidas, noites aonde nós rolávamos de um lado para o outro, noite aonde você acorda de madrugada, levanta e olha o celular e bebe água e ora e finge que ora, e assim nós ficamos. Esta é uma realidade que marca a vida de muitos cristãos, e nós muitas vezes aqui não falamos sobre isso entre nós, né? Nós falamos da vida, mas a pergunta é: como são as suas noites? Você descansa e repousa bem, porque o Senhor guarda a sua vida e segura a sua vida, e assim você pode confiar? Você tem dormido bem? Ou você vive com insônias, rolando de um lado para o outro? Porque existe uma realidade clara aqui dos irmãos que nos ouvem, daqueles que nos também acompanham pela internet, é que muitos de nós escondemos, e eu tenho a certeza de que a maioria de nós estamos em algum desses estágios. Já tivemos dificuldade para dormir, já enfrentamos dificuldades para dormir, ou estamos enfrentando dificuldades para dormir no dia de hoje, ou ainda enfrentaremos dificuldades para dormir. O Salmo 4, se você está aí com a sua Bíblia aberta, a tradução aí geralmente bem no início dele já fala a oração em meio à angústia. Uma outra versão vai trazer a oração da noite, e esta é uma oração da noite porque o Salmo 3 é a oração pela manhã, e aqui esta é uma oração do fim do dia, a qual Davi está aqui então orando e fazendo diante do Senhor. E ele então termina no verso 8 dizendo: em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes com que eu viva bem e em segurança. Como cristãos, e se eu posso assim deixar um título para essa exposição, nós temos o calmante para boas noites de sonos. Nós temos o calmante para boa noite de sono. E a insônia é algo que ocorre, eu vou ter que iniciar falando um pouco deste quadro no nosso contexto, porque para você compreender o que o Salmo está dizendo, nós precisamos olhar, e existem centros, institutos que estudam este comportamento no ser humano, a luta contra a insônia, e a insônia ocorre em 30% a 50% da população do Brasil. E isto atinge de uma forma crônica 10% das pessoas. Portanto, a insônia se caracteriza pela dificuldade de se manter ali dormindo tranquilo. E geralmente esta é uma dos dados das pesquisas que estão disponíveis também nestes institutos que assim trabalham com essas questões, e informam para nós que a população, as pessoas, não somente os cristãos, mas aqueles que estão longe de Deus, sofrem com isso constantemente. Portanto, a insônia é um sintoma que pode ocorrer isoladamente ou estar relacionada por uma causa específica que leva à ansiedade, à depressão, o estresse. E recentemente nós vemos outras pesquisas que apontam que o uso de medicamentos para as pessoas dormirem tem aumentado cada vez mais. E eu sei que você vai falar: pastor, você é contra o uso de medicamento? Não, irmãos, eu sei que ele tem o seu lugar, Deus deu inteligência para os médicos, para os cientistas, mas é impressionante como o número de calmantes tem assim aumentado a venda dele nos últimos tempos, para que as pessoas possam assim conseguir ter boas noites de sono. Quando o pastor Gilson Santos esteve aqui pregando ano passado na conferência o caos da alma, e uma das conversas que eu tive com ele, e ele fala que
como faz diferença na vida do povo de Deus, na minha vida, na sua vida, na vida do ser humano, quando nós temos uma boa noite de sono. Isso faz muita diferença. E eu luto com isso, e eu não vou perguntar quem luta aqui, pode ser que alguém não levante a mão, eu não quero, mas esta é uma realidade que está diante de nós. E por isso a Associação Brasileira do Sono, isso tem via internet, você pode olhar, em uma pesquisa apresentou que 73 milhões de brasileiros sofrem com isso. É um expressivo número, e este relatório aponta, como eu já disse aos irmãos, a crescente alta de uso de medicamentos para que as pessoas possam assim dormir. Mas a realidade da insônia, e conforme um doutor chamado Flávio Aloy, ele diz que aponta que 80% dos casos da insônia estão relacionados a aspectos emocionais, tendências de estresses, maus hábitos pessoais. E sobre esta questão ainda, esse doutor, ele escreve em uma matéria, e ele diz que, apesar de todo o avanço tecnológico da medicina, ou da biologia molecular, ou da genética, a história de vida humana é o instrumento mais poderoso quando se fala de emoções, e a insônia é um sintoma secundário igual à febre. Nós, quando chegamos ao grau de ter uma febre, então é porque alguma coisa está acontecendo em nosso organismo, não é verdade? Aí vai-se no médico, vai vasculhar lá, vai fazer os exames, achei aqui o que está causando febre em você. Da mesma forma também a insônia, é alguma coisa que está nos causando a insônia, e nós precisamos investigar e ver o que é. E por isso, diante de um paciente febril, parte-se da procura das causas, como nós falamos aos irmãos. Então não adianta nada prescrever apenas analgésicos ou antitérmicos, é preciso saber o que está provocando a febre. Da mesma forma, é preciso combater as causas, e não só os sintomas que levam as pessoas assim a perderem o sono. Portanto, é preciso esta noite considerarmos o que tem levado eu e você a perder o sono, o que está por trás disso. Você pode falar assim: pastor, mas eu durmo muito bem. Mas vai chegar uma hora, eu não quero aqui ser o profeta do caos, que você não vai dormir bem e você vai enfrentar os momentos difíceis. Porque, irmãos, as provações, as lutas, elas só mudam, mas elas sempre virão sobre nós. A forma como vamos lidar com isso, precisamos olhar conforme as Sagradas Escrituras nos ensina. Portanto, ainda nesta introdução, quero dizer aos irmãos da importância que tem que ser dada ao dormirmos bem. Dormirmos bem em medida, no sentido de que descansarmos no Senhor. Infelizmente, muitas pessoas têm trocado o dia pela noite, e aí querem dormir durante o dia, e eu sei que tem casos de trabalho, eu não quero entrar nesse, não é o sentido aqui, mas na atual conjuntura que nós estamos vivendo, os indivíduos, os seres humanos, as pessoas cada vez mais acham que dormir é perca de tempo, que dormir é algo desnecessário, que dormir é jogar fora. Não estou falando que você tem que dormir a todo momento, a todo instante, né? Dormir não trabalhar, não fazer as coisas, não é nesse sentido que nós estamos meditando. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, se Deus criou a noite, é para que nós possamos deitar a nossa cabeça ali, deitar o nosso corpo no colchão, repousar inclinar a nossa cabeça ao travesseiro e saber que o Senhor está cuidando de nós. Ele é o guarda, conforme diz o salmista, ele não dorme, ele vigia o tempo inteiro. Então, portanto, nós podemos dormir bem. Dessa forma, dormir bem é muito importante para manter a saúde, para poder encarar as dificuldades do dia a dia. E jamais deve-se encarar o sono como perca de tempo, como muitas pessoas fazem por aí. Se você tem problemas com o seu sono, não perca tempo,
vamos juntos olhar a palavra de Deus, se for preciso ir ao médico, mas nós precisamos, irmãos, entender e descansar na soberania do Senhor e saber que Ele cuida de nós. Portanto, irmãos, nós somos humanos, e uma das características do gnosticismo, que é uma das seitas e aponta muitas heresias, é roubar a nossa humanidade. E nós vemos que não podemos confundir e deixar-nos levar e achar que a fé, a nossa crença em Deus, a crença no Evangelho, vai nos divinizar, nós vamos nos tornar pessoas sem sentimentos. Nós somos humanos, nós temos emoções, temos limites que precisam ser observados. A Bíblia condena um sentimentalismo doentio, mas nos Salmos nós encontramos, como Davi, alguém que expressa os seus sentimentos, as suas dores, e assim somos moldados pelo Senhor e em tudo somos encorajados. Aqui hoje, neste momento e nesta noite, irmãos, nós possamos meditar juntos, estar cientes que todos nós estamos sujeitos a passar por problemas que adoecem a nossa alma e roubam o nosso sono. Existem vários artigos. Se você jogar na internet, a hora que você chegar na sua casa, como dormir bem, vai estar uma lista, você vai ver cada coisa, uma mais estranha do que a outra, e aí você vê, algumas coisas são louváveis, outras você descarta, mas a realidade desses artigos, destas dicas, dessas recomendações, que são práticas e são boas, são até saudáveis, mas é que elas perdem uma dimensão que muitos de nós, via de regra, também ignoramos, que é a dimensão espiritual, relacionada com a nossa paz com Deus, daquilo que cremos de fato acerca de Deus. Por isso o Salmo, esta noite, nos chama a este desafio. Olhando agora o contexto deste Salmo com os irmãos, qual é o contexto? Do Salmo 3 até o Salmo 7, nós estamos vendo Davi diante da fuga do seu filho Absalão. Se você voltar aí no Salmo 3, você vai ver no subtítulo aí, Salmo de Davi quando fugia do seu filho Absalão. Aí vem o 4, o 5, o 6 e até o Salmo de número 7. Portanto, o que temos diante de nós é uma oração da noite, utilizada pelo rei Davi, porque os dias que Davi estava enfrentando eram dias difíceis. Já pensou você se refugiando, correndo de alguém que está buscando lhe matar? E Davi aqui era um fugitivo num deserto, sabendo que o seu próprio filho estava armando uma conspiração para tomar tudo o que assim, o seu reino, e assim buscando a matar, e estava em uma caçada implacável contra a própria vida de Davi. Nós vemos a rebelião de Absalão e a fuga de Davi, que é narrada, se você pode olhar depois na sua casa, em 2 Samuel 15, 2 Samuel 15 ao capítulo 18. Além da traição do próprio filho, da rebeldia do povo de Israel, que muitos também se voltaram contra Davi, Davi ainda provou a maldade de homens, de descendentes de Saul, que assim o humilharam, conforme está em 2 Samuel 16, 6 e 8. Eu convido você a olhar o contexto deste salmo e se colocar no lugar de Davi. Imagine você tendo que fugir, começar um dia, terminar este dia tendo que fugir, e aqui aos pais, o seu próprio filho contra você, tentando matar você. O povo estava, a parte do povo estava contra Davi, homens maldosos, e estavam assim buscando uma oportunidade para poder humilhar e assassinar assim Davi. E aqui nós estamos então diante deste contexto de alguém que está afligido, de alguém que está correndo, de alguém que está em fuga, de alguém que está enfrentando
várias tribulações, não somente o seu filho quer matar, uma parte do povo está contra ele, e em tudo Davi está então aqui angustiado, abatido, e alguns comentaristas vão dizer que este é um dos piores momentos da vida de Davi. Davi, aquele que lutou contra Golias, enfrentou os filisteus, matou o urso quando defendia ali as ovelhas de seu pai. Este é um dos piores momentos de Davi, que ele teve que sair às pressas do seu palácio, do seu reinado, porque o seu filho estava buscando a matar. E muitas vezes nós temos alguns problemas, mas agora eu fico pensando, será que eu conseguiria dormir bem sabendo que alguém está querendo me matar? Rapaz, eu ia colocar prego nas portas, empurrar geladeira, sofá, nós íamos fazer inúmeras coisas com medo. Agora pense, irmãos, Davi está correndo, tudo bem, o contexto aqui, Davi tinha um contexto que nós sabemos que Davi pecou, Davi se esqueceu do Senhor, Davi se afastou do Senhor, e o pecado traz consequências, a conta chega, mas Davi, mesmo em meio aos seus pecados, foi aquele que no Salmo 51 orou, confessou, abandonou as suas práticas, mas era alguém segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, alguém que confiava no Senhor. Mas esta é a realidade, alguém que está indo dormir e sabendo que alguém estava buscando a matá-lo, e portanto ele descansa no Senhor. E se você pode olhar aí no Salmo de número 3, o verso de número 5, me deito e durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. E no verso 8 ele diz, em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. É uma história triste este contexto, é uma história pesada, mas Davi encontrou graça em Deus para seguir em frente, e Davi encontrou este refrigério no Senhor, para que ele pudesse assim ter uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite que ele pudesse dormir e descansar, sabendo que o Senhor estava o guardando. Tudo bem, você vai falar, mas Davi sempre dormia bem? Não, nós sabemos que existem outros textos que apontam que Davi também teve momentos que ele não dormiu bem, mas em específico aqui neste momento nós vemos claramente que Davi descansa na soberania do Senhor. Portanto, quando lemos o Salmo da noite, a oração da noite, Salmo 4, fica claro para mim e para você a impressão de que tais princípios que assim Davi mostra no Salmo de número 4, podem ser seguidos por mim e por você, porque este texto não foi escrito diretamente para mim e para você, mas nós podemos olhar e ver a experiência de Davi, ver como Davi encarou toda a situação e extrair, retirar situações, conclusões, questões, para que possamos assim também aplicar em nossas vidas e vivermos para a glória de Deus. Portanto, na leitura da medicina, não existe em consenso com a medicina um tratamento para a insônia, já que a insônia é um sintoma e não uma doença em si. Portanto, a oração da noite do Salmo 4 de Davi pode nos ensinar esta noite lições preciosas para encararmos as situações que muitos de nós passamos e descansarmos no Senhor. Observe-se então, portanto, esta oração e possa assim trazer as aplicações para mim e para você. Eu quero compartilhar com os irmãos em 4 pontos esta noite. O primeiro está aí no verso de número 1. O que nós podemos extrair, que princípios nós podemos extrair? Davi então, diante da aflição, sabendo que seu filho quer lhe matar, ele se achega a Deus em oração. Ele abre o seu coração e ora a Deus e se derrama diante de Deus. E olha aí o Salmo 4, verso 1: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na minha angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim. O que nós podemos então extrair esta noite? Que Davi
conhece o Deus de Israel, conhece o Deus da aliança, e o conhecimento que Davi tem de Deus não é um conhecimento somente teórico, mas que ele pode assim ter memorizado ou conhecido, ou boa teologia, mas é um conhecimento do que Deus ouve orações. E Davi então está chegando aqui no verso 1 e abrindo o seu coração diante de Deus. Nós sempre falamos aos irmãos que a teologia, a doutrina é excelente, é importante e é extremamente importante para a vida da igreja, mas Paulo vai dizer: sem a prática desta teologia, todo o seu conhecimento teórico vai ficar pelo caminho. Então Davi não conhecia Deus somente teoricamente, mas ele conhecia Deus também na prática. Ele tinha um relacionamento pessoal com o Senhor, e um relacionamento a qual ele podia sim descansar no Senhor. Davi não tem de Deus só um conhecimento da teologia, seja a gente estuda a teologia sistemática, a teologia é importante. Já falei aqui para os irmãos, todos nós, crentes, membros desta igreja, somos teólogos em algum nível, mas a nossa teologia desenvolve também-se assim na prática, num relacionamento saudável com o Senhor. E este conhecimento de Deus faz com que Davi possa sim se achegar a Ele e abrir o seu coração. Mas o interessante então, diante desta oração, uma oração meditativa, o que esta oração nos ensina? Ela nos ensina a orar. Se você não está conseguindo dormir bem, você precisa aprender a orar bem. E como você aprende a orar bem? Lendo os salmos, lendo a Bíblia, orando a Bíblia. E Davi nos ensina a orar, e ele chega diante do Senhor, abrindo o seu coração, lembrando quem o Senhor é. Quando às vezes as nossas aflições chegam até nós já chegamos chorando diante de Deus: Senhor, está acontecendo. Não, Davi está dizendo aqui: olha, responde-me quando clamo, ó Deus ao Deus da justiça. Ele está lembrando ao Deus que ele serve, ao Deus que ele está orando. E assim depois ele continua abrindo o seu coração. Portanto, aqui nós já temos um breve ensinamento, antes de olharmos mais de perto o verso 1, que nós precisamos sempre nos achegar diante de Deus, lembrando dos seus atributos, lembrando ao Deus que nós estamos orando. Ele é o nosso Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente. Ele é o Deus forte, soberano, e nós devemos assim nos achegar diante dele. Então Davi está dizendo: responde-me quando clamo. E ele está aí no verso 1 dizendo esta afirmação que ele tem a certeza de que Deus está ouvindo, porque orarmos sem estarmos certos de que Deus está nos ouvindo, certamente será uma tristeza, e certamente não poderemos assim também considerar se de fato isto é uma oração. Davi então ele se achega diante do Senhor na certeza e crendo que o Senhor assim o está ouvindo. E Hebreus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam, conforme está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Portanto, a nossa tendência é sempre antes duvidar: será que Deus está ouvindo? Será que Deus vai ouvir mesmo? Irmãos, nós estávamos meditando esta semana como Deus tem ouvido, não por méritos nossos aqui desta igreja. Todos nós já sabemos o que aconteceu com o irmão Tony. Deus foi gracioso, Deus tem sido gracioso na vida de outros irmãos. Não quero aqui equiparar as situações. A gente sabe que alguns enfrentam dores, lutas, mas diante de toda a nossa caminhada cristã, nós temos a certeza de uma coisa: que Deus ouve orações daqueles que estão em Cristo Jesus. E esta é uma certeza que nós precisamos ser lembrados, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. E Davi então se achega diante do Senhor dizendo: responde-me quando clamo. Ele sabe que o Senhor pode responder, e por isso ele clama. Ele se achega diante do Senhor confiadamente,
crendo que por meio de Cristo, assim hoje nós podemos chegar a Deus e saber que Ele pode ouvir as nossas orações. Noites mal dormidas, noites que nós rolamos de um lado para o outro em nossas camas, lembremos desta verdade: o Senhor ouve as orações. Portanto, a oração deve ser uma chave que abre o nosso dia e encerra o nosso dia na certeza que Deus está nos ouvindo, está nos guardando e nos sustentando. E aí então Davi prossegue dizendo aí no verso, ele diz: responde-me quando clamo, e aí ele diz: ó Deus da minha justiça. A frase Deus da minha justiça serve ainda mais para acalmar, pois apela-se então assim para o caráter de Deus como sustentador da justiça e da sua aliança, através da qual Ele é protetor dos seus, daqueles que o buscam. O Deus da minha justiça. Quando nós estamos orando, nós não estamos orando aos deuses pagãos, nós não estamos orando aos deuses gregos, às mitologias, às vãs filosofias, nós estamos clamando ao Deus de toda justiça, porque nós sabemos que os deuses gregos são manipuláveis, são injustos, são mentirosos, mas quando nós falamos de Deus, o nosso Deus, o Deus Trino, Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus justo, nós podemos assim descansar. Portanto, esta expressão, Deus da minha justiça, indica não apenas que Deus é justo, mas que a justiça do rei Davi, neste contexto que ele está vivendo, é proveniente de Deus. Ele poderia bater no peito e dizer: eu sou justo, eu sou o rei. Não, ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Até como um rei, a justiça que ele assim exercia sobre o povo vinha de Deus. E Deus assim é este juiz. E Deus ouve assim a oração de Davi. Davi está, portanto, reverberando aqui o seu modo de pensar acerca de Deus. Portanto, toda a teologia, ou toda a oração, é carregada sim de teologia. E nós precisamos, irmãos, aprender a orar. Esta é um desafio constante, meu, seu, nosso povo de Deus. Aprendemos a orar, e a oração de Davi está carregada de teologia, e aí nós também, nossas orações estão carregadas de teologia. Resta saber se esta teologia é uma teologia boa ou uma teologia ruim, porque Davi está indicando aqui: responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. E nessa oração nós vemos aqui um homem com uma teologia saudável, Davi, e a qual assim traz este conceito de um Deus justo e que faz justiça. O legado dos hebreus ao mundo, nós sabemos que a cultura grega e a visão grega dos seus deuses, como nós já falamos, são manipuláveis, são perversos, mas o Deus verdadeiro, o Deus da aliança, o Deus que se revelou a Abraão, Isaque, a Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Israel, o Deus de Davi, é um Deus justo, e esta é a base de toda esta teologia, de toda esta confiança a qual Davi está se assim achegando diante do Senhor. Não é a minha justiça, não é a sua justiça, mas é a justiça de Deus. E se tem uma coisa que nós muitas vezes queremos trazer para o nosso sentimentalismo doentio, às vezes, é falar que Deus é injusto. Irmãos, Deus não é injusto. Nós precisamos tomar muito cuidado. Portanto, o legado que aqui, o que Davi está, dizendo, ele traz para nós a frase Deus da minha justiça, serve então assim para acalmar, pois apela-se para o caráter de Deus como sustentador de sua aliança e protetor dos seus. Apresente sua causa diante de Deus, não guarde para si mesmo, apresente sua causa diante de Deus. Por vezes nos falta confiança
e por estarmos assim suspeitos, será que Deus ouve mesmo? Será que Deus se importa mesmo? Será que Deus pode todas as coisas mesmo? Nós estamos, irmãos, caindo no contexto onde nós cantamos que Deus é soberano, mas será que Deus é de fato soberano? Quando nós vamos deitar e vamos dormir, quando nós estamos enfrentando as adversidades das nossas vidas, nós afirmamos que Deus é soberano, e isso se tornou mais um jargão evangeliquez ou no meio evangélico de um modo geral em nossos dias. É muito fácil levantar as mãos e dizer Deus é soberano. Tá bom, é legal, muito bom. Mas e quando você está passando por uma aflição, por muitos problemas, por muitas dificuldades? Será que você consegue acalmar o seu coração? Será que você consegue descansar? Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós enfrentamos, temos sentimentos, enfrentamos certas batalhas, mas nós devemos, de fato, não cair nas incoerências. Que muitas vezes falamos que Deus é soberano, cantamos, lemos em sua palavra, dizemos que Deus está no controle, mas não dormimos bem, dormimos mal, porque suspeitamos da soberania de Deus e não descansamos no Deus que faz justiça. É por isso que muitas vezes nós nos estressamos, querendo resolver as coisas dos nossos jeitos, querendo que as coisas estejam sobre o nosso controle, e ficamos muitas vezes perdidos. E Davi está vendo que ele não tinha controle naquela situação no deserto. O seu filho está querendo matar, e mesmo ali humilhado, ele diz: responde quando clamo a Deus da minha justiça. Por isso, dizer que Deus é soberano quando tudo vai bem, isso é facinho, mas dizer que Deus é soberano quando as aflições batem na minha porta e na sua porta. Irmãos, eu não quero contar aqui, mas algum tempo atrás eu passei um problema de saúde gravíssimo aqui, alguns irmãos sabem disso, e a minha esposa até brincava comigo, né? Você prega que morrer é lucro, mas agora que você está passando este momento... E chorava, e rolava de um lado e do outro, e não dormia. Irmãos, eu não sou super crente, eu não sou super pastor, mas nós lutamos contra essas incredulidades nossas. Eu lembro que quando o médico disse assim: olha, você pode ter um tumor do tamanho de uma laranja na sua cabeça, e aí eu tinha que fazer o exame no outro dia e pegar o resultado no outro dia. Eu não dormia, eu falei: eu vou morrer, eu vou deixar a Vanessa aí, vai acabar tudo a minha vida. E eu fiquei... Eu mal casei, né? Já vou partir. E fiquei. Irmãos, assim somos todos nós. Muitas vezes somos incrédulos quando nós estamos enfrentando as aflições. Por isso, ative sua memória, lembre-se de quem é Deus, o que Deus já fez por você, porque dorme bem quem considera o que Deus já fez ontem, pode fazer hoje, e pode assim intervir na história, porque Ele é soberano. Portanto, descansemos, pois, nesta soberania. Seguindo então ainda no verso 1, ele diz: na angústia tens me aliviado. É como se Davi estivesse encurralado, aprisionado, numa sensação de asfixia. Ele estava asfixiado, e de repente ele clama pela intervenção dos céus, e ele foi então levado para um lugar mais amplo, porque a palavra tribulação ou as provações é algo, parece que nos... Sabe quando você leva uma fechada em encanturrado assim, e você fica preso naquele canto ali? E aqui Davi, esta angústia, ele está se sentindo encanturrado, aprisionado, mas ele diz: me tens aliviado. Ou seja, mesmo em meio aos momentos que nós somos ali pressionados, somos ali fechados, apertados, o Senhor vem e alarga e traz alívio, refrigera a minha alma. O Salmo 23,
Este é o Deus que pode nos livrar em meio às aflições, mas em meio às aflições Ele pode trazer alívio, porque Ele pode não nos livrar das aflições, Ele pode não fazer com que os problemas desapareçam, igual nós temos orado para que a pandemia passe, tudo isso, mas uma coisa nós podemos experimentar como igreja: o Senhor traz refrigério, o Senhor traz alívio ao nosso coração. E foi isso que Davi então está dizendo aqui: olha, na angústia, no momento que eu estou angustiado, o Senhor alivia os fardos, alivia os fardos. Irmãos, eu não sei você, mas quando a gente está bem angustiado, como é importante você ir orar. Se você não está conseguindo chorar, peça para Deus: Senhor, eu quero chorar, eu quero ali derramar o meu coração diante do Senhor, eu quero sentir este alívio pela palavra, e assim ser socorrido pelo Senhor. Martin Bucer, ao comentar neste texto, ele diz que foi como se ele fosse levado de um local estreito para um local mais amplo, então nada o impediu e nada ficou em seu caminho, e ele foi assim autorizado a ir para onde quisesse. Deus criou espaços para que Davi assim pudesse sair desta situação que ele estava encurralado, e mesmo em meio às aflições ali, pressionado, a sensação de esgotamento, Deus diz a ele: vou aliviar, vou trazer refrigério, vou ampliar os espaços. Davi então está aqui precisando e necessitando de alívio para a sua alma angustiada. Ele estava pedindo mais espaço para o seu coração apertado, ele pudesse assim descansar no Senhor e encontrar este alívio, para que ele pudesse dormir e então confiar e descansar na soberania de Deus. E aí termina o verso 1 dizendo: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Mais uma vez, ele lembrando que o Senhor ouve a oração, mas ele inicia essa frase final dizendo: tem misericórdia de mim. Todos pecaram e carecem, o que, irmão? Carecem da misericórdia. Todos pecaram, estão longe, eles carecem da misericórdia do Senhor. Portanto, Davi está dizendo que não há mérito nenhum nele. Deus não é obrigado a nos ouvir. Deus nos ouve por graça, por amor, em que muitas vezes nós não compreendemos. A misericórdia do Senhor é do início ao fim nas nossas vidas. E como se Davi estivesse dizendo: olha, Senhor, eu não tenho méritos, mas por misericórdia, ouve o teu servo. E isto aqui vai contra as orações confessionais positivas, orações de confissão positiva, que querem se achegar diante de Deus e intimar a Deus e apontar o dedo para Deus e dizer que eu tenho e eu mereço. Não, este determinismo, nós não temos méritos nenhum. Deus não tem obrigação de nos ouvir, Ele nos ouve por graça, por meio de Cristo Jesus. Por isso, embora os homens, o melhor dos homens, aqueles que se acham melhores em nossa sociedade, eles precisam da misericórdia, verdadeiramente da misericórdia do Senhor. Tanto aqueles que se acham melhor, aqueles que se acham os piores, todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. Portanto, não há mérito nosso. Ainda trazendo uma aplicação neste primeiro ponto, ainda que nós passamos por essas aflições, às vezes eu compartilhei com os irmãos, os problemas podem embaçar as nossas visões, as tribulações podem enfraquecer a nossa lembrança. Por isso nós precisamos fazer um exercício e trazer à memória o que Deus já fez, e assim descansarmos no Senhor. Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode dar esperança. E o que pode dar esperança? Deus é justo. O que pode dar esperança? Ele nos alivia em meio às nossas pressões. O que pode dar esperança? Ele nos ouve. O que pode dar esperança é que, não havendo mérito em mim e em você, Ele achou graça e foi da vontade dEle nos alcançar e nos chamar. E em tudo, hoje por meio de Cristo Jesus, Deus nos ouve.
Isto nos dá esperança quando nós passamos por noites tribuladas e noites mal dormidas. E em segundo lugar, para nós avançarmos agora de uma forma mais rápida também, devemos encarar os desafios na perspectiva correta. E o que Davi está fazendo aí no verso 2 e no verso 3, agora ele está como se ele estivesse falando com os seus inimigos, como aqueles que foram enganados ali, aqueles que foram enganados por Absalão, e ele está encarando esta realidade numa perspectiva correta. Porque qual é a nossa tendência quando chegam os problemas? É tentar às vezes esquecer, né? Dormir para fazer esquecer, aí não consegue esquecer, e aí tenta esquecer, mas Davi não. Antes dele dormir, ele está orando, está falando: olha, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, buscareis a mentira? Ele está indo deitar aqui no final da noite, repousar, ele está lembrando dos seus problemas, das adversidades, ele está encarando e dizendo de uma forma, encarando de uma perspectiva correta, e portanto ainda ele faz: sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso. Ele está falando de si mesmo, desta separação, desta distinção que o Senhor faz entre os justos e os injustos. O Senhor me ouve quando clamo por Ele. Mais uma vez ele reafirma, trazendo esta verdade: o Senhor ouve as orações. Quem tem problemas, quem tem aflições, como já disse aos irmãos, a última coisa que deseja fazer, muitas vezes, é ficar pensando. E assim, os gurus do nosso dia, a técnica que muitos vão tentar ensinar aí fora, é você esquecer. E eles vão orientar a isso, mas Davi vai à contramão de tudo isso. Davi estava sendo ofendido, difamado, sua honra estava sendo como rei pisoteada, e portanto ele fala: olha, vocês, até quando vocês vão se deixar enganar? Porque quando Absalão tramou, quando assim há esta rebelião contra Davi, alguns se deixaram levar pela mentira, como diz o texto aí, amando a vaidade, buscando a mentira. Davi então está dizendo: olha, a realidade, há uma separação, vocês estão buscando a mentira, mas sabei porém que o Senhor distingue para si, conforme o Salmo 1 vai dizer, esta diferença entre os justos e entre os injustos. Davi está aqui também com o coração, abrindo o seu coração mais uma vez diante do Senhor, mas encarando esta realidade. E podemos então também extrair, conforme na vida de Agostinho, este salmo teve uma importância tremenda também, e ele diz que o coração do cristão não vive em um pequeno espaço, mesmo quando seus perseguidores se amontoem sobre ele, tentando empurrá-lo, encanturrá-lo. Deus amplia os nossos corações, é Deus quem promove o alívio, e portanto os usurpadores, os amantes da vaidade, os seguidores da mentira, vocês me apertam, me espremem, apertam minha alma, me espremem em um canto apertado, mas Deus me deu um espaço mais amplo. Davi então está lembrando: olha, vocês estão atrás de coisas fúteis, vocês estão indo por caminhos totalmente tortuosos, mas lembre-se que o Senhor distingue para si, e Ele faz esta divisão, Ele faz esta diferença clara aqui neste momento que Ele está encarando as suas aflições. Qual é a nossa forma de encarar as dificuldades? Nós encaramos elas nas perspectivas corretas, ou nós queremos fugir? As lutas vêm e elas fazem parte da jornada, e quando nós olhamos uns para os outros, nós sabemos que alguns vão passar, outros estão passando, e uns já passaram pelas provações, mas a pergunta é: como nós lidamos? E Davi então está aqui lidando no verso 2 e no verso 3 de uma perspectiva correta, lembrando que aqueles que o traíram, que aqueles que o enganaram, que aqueles que estavam tentando contra a sua vida, estavam atrás de mentiras. Ele não está falseando a realidade, Davi não está mascarando a realidade do problema. E nós aqui, eu e você, temos
tentação de muitas vezes mascarar ou falsear a realidade de um problema. Tem um problema sério que precisa ser resolvido. Sabe aquela expressão, vamos dar nome aos bois, né? E Davi está praticamente dizendo isso aqui: olha, vocês que caíram na lábia de Absalão, vocês que estão aí caminhando por caminhos mentirosos, amantes da vaidade, olha, saibam que o Senhor faz a distinção. Como você encara as situações? Ou você, não, deixa isso para lá. É como, eu tenho que usar um exemplo para ficar mais claro. Quando chega a fatura do cartão de crédito, você nem quer nem ver, né? Ai, meu Deus do céu. Não, irmãos, não falseia uma realidade. Ali está uma dificuldade que você tem que encarar. E Davi, antes de dormir, está encarando esta realidade. As lutas fazem parte. E Davi encara a realidade, não com romance. Vamos romantizar. Olha, vocês que estão junto com Absalão tentando me matar, vem aqui me dar um abraço. Não, Davi fala para eles: vocês estão amando a vaidade, a mentira. Lembre-se que o Senhor faz esta distinção, e Ele vai julgar os injustos. Deus cuida de mim, de você, mesmo quando nós estamos às vezes diante dos nossos inimigos. Nós precisamos encarar os problemas na perspectiva de uma realidade correta e não deixar-nos enganar e sermos enganados, assim como alguém tenta se esconder dos problemas, não quer ver a realidade. Davi faz totalmente ao contrário. Ele fala, ele encara a realidade de uma maneira correta. E em terceiro lugar, no verso 4, 5 e 6, nós devemos exercitar ou desenvolver exercícios espirituais. Então Davi começa abrindo o seu coração diante de Deus. No verso 2 e no verso 3 ele encara a realidade como deve ser encarada. E no verso 4, 5 e 6 ele traz exercícios espirituais. Ele desenvolve esses exercícios. E você vai falar assim: mas como assim, pastor? Irá é um exercício espiritual? Mas olha, ele traz alguns verbos aí, né? Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Aqui é quase uma maratona da fé. Eu ouvi uma expressão de um pastor comentando este salmo, é o crossfit da fé aqui. Davi está propondo aqui, olha, ireis, mas não pequeis. A ira dos homens não produz a justiça de Deus, isso é um fato, e a palavra de Deus diz isso. Davi está dizendo que, olha, fiquem indignados, mas não pequem. O que acontece agora deste verso 4 em diante? Davi se dirige a dois grupos. Havia então um grupo que saiu com Davi, fugiu do palácio, fugiu ali por conta das perseguições, mas deste grupo que estava com Davi, uns queriam resolver as coisas. Vamos lá, Davi, vamos pegar Absalão, vamos matá-lo, vamos pegar aqueles que estão com ele. E Davi se dirige a esse grupo. Mas aí também no verso 6, Davi se dirige ao outro grupo dos que se sentem derrotados, cabisbaixos, conforme nós vamos ver. Mas vamos examinar então versos 4 e 5. Irai-vos e não pequei. E nós sabemos, irmãos, que a ira, se eu posso definir com os irmãos, eu não quero que se escandalize aqui, mas existe uma ira santa, uma revolta santa. O que eu estou querendo dizer aqui? Davi está dizendo para eles: olha, irai, vocês podem ficar indignados. É como se você está andando no centro da cidade, ou você está aqui, de repente acontece uma injustiça perto de você, e se você não fica revoltado, às vezes com alguém que maltratou uma senhora, ou alguém que maltratou uma criança, ou desrespeitou alguém, se você não fica revoltado com isso, alguma coisa está errada, porque diante das coisas que são más e são perversas, nós como filhos de Deus e com corações
regenerados e transformados, devemos sim ter indignações contra como nós estamos vivendo, a corrupção e tantas outras coisas, mas é interessante que ele fala: não pequeis. Portanto, aqui a ira dos homens não produz a justiça de Deus, mas Davi também faz, nós vemos Paulo fazendo a citação deste texto, e está lá em Efésios capítulo 4, verso de número 26. Se você pode abrir a sua Bíblia, olha comigo o que está lá em Efésios 4, o verso de número 6, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É possível sim fazer este exercício de indignação, de revolta contra a injustiça, contra as coisas que nos cercam, mas nós não devemos dormir irados. É como se Davi estivesse aqui, Paulo acrescenta, né? Não deixe pôr o sol, não se põe o sol sobre vossa ira. E portanto, este exercício nós precisamos fazer também, saber que sim, diante das injustiças, diante das coisas que muitas vezes nos cercam, vamos ficar sim revoltados no sentido de uma ira santa, ou no sentido de algo que glorifique a Deus, sabendo que não vamos buscar a nossa justiça, mas vamos entregar para Deus, e Deus fará a justiça no tempo dele. Mas aí ele continua: consultai no travesseiro o coração e sossegai. É como se você fizesse uma análise, um checklist de como está o seu coração, de como está os seus pensamentos, as suas emoções diante daquelas aflições que você está vivendo. E então Davi está convidando a fazer este exercício aqueles que estão aqui revoltados. Olha, fiquem irados, mas consultem no travesseiro o coração e sosseguem. E ainda no verso 6 ele vai dizer: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. E confiai no Senhor. Este oferecer sacrifício de justiça nos lembra sim, quando nós já vimos o contexto de culto, dos sacrifícios, mas é como se ele estivesse dizendo assim: entregue-se para Deus. Agora que você já ficou revoltado diante da injustiça, consultou, fez ali essa consulta no travesseiro ali no seu coração e sossegou, deixa que Deus exerça a sua justiça. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Nós temos a tendência muitas vezes, irmãos, como crentes, de sermos aqueles que ficam irados com as pessoas ou o pecado dos outros, mas facilmente se esquecemos do nosso próprio pecado. Em vez de ficar nos movendo indignados de um lado para o outro, remoendo, irados com os pecados dos outros, nós devemos também fazer uma análise aqui individualmente e ficarmos revoltados com os nossos pecados, com as nossas falhas. Portanto, aqui o que Davi está fazendo neste verso 6, 5 e 4, neste 4 e 5, é um autoexame, é introspecção, é a confissão, é a higienização da alma. E às vezes a nossa caminhada, nós precisamos fazer isso, consultar no travesseiro nosso coração, oferecer sacrifícios e descansar no Senhor. E aqui ele não foge da realidade, e ele não foge mais uma vez da realidade. A forma como Davi lida com os problemas, com as dificuldades, você vê nos Salmos, é de uma forma direta e não foge da realidade. Portanto, muitas pessoas querem falsear a realidade. A oração deve ser, então, assim, para o cristão, este derramar-se diante do Senhor, este autoexame também de confissão, de contrição, e apresentando diante do Senhor o seu coração. No verso 6, então, encontramos este outro grupo. Então, se no verso 4 e 5 tínhamos um grupo que queria resolver as coisas nas suas forças, Davi dirige uma palavra a eles. Agora no verso 6, tem aqueles que se sentem derrotados, aqueles que dizem: quem vai nos fazer o bem
Se você está aí com a sua Bíblia aberta, olha lá, diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? E aí Davi responde: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Você não pode orar se você não conhece a Bíblia. Você deve orar, você precisa orar, você deve conhecer a Bíblia para orar, porque o que Davi está fazendo aí no verso de número 6, trazendo este bálsamo para o coração desses que estão desanimados, abatidos, que estão achando quem vai nos fazer o bem diante da situação, estão querendo nos matar. Davi lembra daquilo que nós já ouvimos no último salmo, que nós fizemos a exposição, da bênção sacerdotal que está lá em Números, e aí ele traz esta realidade: Senhor, levante sobre nós a luz do teu rosto. Se você pode abrir aí comigo em Números capítulo 6, por gentileza, nós já vamos olhar aqui o número 6, verso 25, diz assim: Senhor, faça resplandecer sobre ti, o Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Davi, na sua oração, está lembrando desta promessa e está então assim se dirigindo àqueles que se encontram em um contexto de aflição. Portanto, você não pode orar se não conhece a Bíblia, porque senão vamos nos tornar pagãos, vamos acabar falando bobagem em nossas orações. Por isso, os salmos nos ensinam a orar. E por último, então, depois desse exercício, que quando muitas vezes nós estamos desanimados, no verso 6, nós precisamos lembrar a bênção do Senhor sobre nós por meio de Cristo Jesus. Por último, nós devemos experimentar a alegria e a paz do Senhor, conforme está aí no verso 7 e verso 6. Mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Só para os irmãos entenderem o contexto aqui dos hebreus, do povo neste contexto, qual era o momento que eles tinham mais alegria? Era quando chegava-se a colheita, quando tinha uma festa também assim, de casamento, onde eles podem assim desfrutar do vinho. Mas Davi está dizendo: olha, mais alegria puseste no coração do que a alegria de quem? Do que a alegria deles, desses que estão perseguindo, quando esses têm fartura de cereal e de vinho. Davi está experimentando esta paz, esta alegria no Senhor. Então nós podemos, e ainda no verso 8 ele diz: e em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, fazes-me repousar seguro. O que nos dá alegria são as coisas passageiras, são as coisas que a traça e a ferrugem consome, ou são as coisas celestiais e eternas? Recentemente, conversando com alguém, e eu achei interessante: mas pastor, nós não podemos viver somente com os olhos na eternidade. Tudo bem, irmãos, nós temos uma realidade de uma vida aqui, Deus criou coisas boas para nós desfrutarmos e deleitarmos aqui, amém? Amém. Mas nós precisamos lembrar que isso tudo aqui é passageiro. E o que Davi está dizendo aqui, olha, ele está experimentando esta alegria que não vai ser a fartura nos celeiros, não vai ser a fartura na minha conta bancária, não vai ser o vinho, não vai ser essas coisas que vão trazer a alegria a mim, mas vai ser o Senhor. E Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Quando vai dizer o pastor John Piper: você tem experimentado esta alegria, a alegria do Senhor? E ele termina então no verso de número 8 dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Não é só o nosso sono, irmãos, o nosso Deus não está preocupado somente com a salvação da minha alma e da sua alma. Nós podemos ter noites tranquilas para a glória de Deus, amém?
noites onde as tribulações batem em nossa porta, mas nós podemos descansar seguros, porque Ele nos faz repousar seguros. Não só a nossa alma está segura nele, mas podemos também dormir e repousar seguros, pois o Senhor é o Deus que nos guarda. Por isso eu quero encerrar, irmãos, dizendo, Matthew Henry vai dizer, ao comentar o verso 8, disse o lavrador, que tendo lançado sua semente no chão, ele dorme e se levanta dia e noite, e as fontes de semente e cresce, e ele não sabe como elas crescem. Assim, um bom homem ter pela fé, através da oração, lançar os seus cuidados sobre o Senhor, possa assim descansar dia e noite no Senhor, deixando diante do Senhor todas as suas inquietações, para que Ele possa realizar a sua vontade em nós, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, irmãos, diante de nós temos esta realidade, e uma exortação: nós devemos tomar cuidado com os referenciais de alegria, de paz, de felicidade, que muitas vezes nós temos, que são referenciais equivocados. Podemos dormir seguros, descansar seguros, porque o Senhor é aquele que nos satisfaz. Quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. O melhor calmante do mundo que nós podemos ter é composto de alegria em Cristo e paz com Deus. Davi então encerra esta oração dizendo que ele se deita e logo ele pega no sono, porque o Senhor é aquele que o segura. Que agora esta tranquilidade possa alcançar as nossas mentes e nos fazendo descansar. Eu não sei, irmão, como você está esta noite, se assim como eu, às vezes ficamos preocupados, como vai ser o dia de amanhã, queremos trazer uma manhã para agora, estamos preocupados como vai ser as nossas finanças, o cuidado com as famílias, com a igreja, com o nosso emprego, trabalho, mudanças. Mas uma das coisas eu tenho certeza, irmãos, se achegue diante de Deus, expõe as suas aflições, trate as realidades como devem ser tratadas. Lembre-se que o Senhor é o Deus que te guarda. Davi sofreu humilhações, foi injustiçado por homens vaidosos que assim tentavam matá-lo. Davi é aquele que aponta para Cristo. Cristo foi injustiçado. Davi falhou, Davi pecou, mas ele apontava para Cristo. Jesus, o descendente da linhagem de Davi, este que viria mais tarde a cumprir-se todas as promessas de Deus, veio, sofreu os insultos, o mataram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, apareceu aos seus e se ascendeu aos céus, e está à direita de Deus Pai e voltará para buscar o seu povo. E nele nós temos esta segurança em Cristo, que a nossa alma possa repousar em paz. Eu não sei, irmãos, eu tenho as minhas aflições, nós estamos cientes aqui de irmãos que têm enfrentado luto, dores. Os dias são tão difíceis, mas o que difere a mim e a você
povo de Deus no mundo é que nós podemos encontrar paz, alívio para nossas almas, dormirmos tranquilo, porque o Senhor é o que está segurando firmemente em nossas mãos. Às vezes você tem dificuldades, problemas familiares, eu não sei, irmãos. Apresente sua causa diante de Deus. Enfermidades, desemprego, finanças, preocupações inúmeras nós temos visto em nossos dias. Eu tenho, você tem, nós temos, mas lançamos sobre o Senhor, conforme diz a palavra, todas essas dificuldades, porque Ele é o Deus que nos ouve, porque Ele é o Deus que cuida de nós, porque Ele é o Deus que nos faz repousar seguros, não por méritos meu, seu, não por méritos de ninguém, mas por meio de Cristo Jesus. Querido Deus, nesta noite, Pai, eu oro a Deus que, se porventura, ó Deus, assim como eu, meus irmãos e irmãs também, certamente enfrentam às vezes dias que não conseguem dormir, as preocupações são tamanhas, são inúmeras, as aflições que nos cercam, ó Pai, mas, ó Deus, que como filhos do Senhor possamos responder de uma perspectiva bíblica diante de tudo isso que estamos vivendo. Não agimos como os incrédulos e nos desesperarmos, mas que possamos descansar e saber que com Cristo nós somos felizes e estamos seguros no Senhor. Aquieta, Senhor, a mente, o coração do meu irmão e irmã que está aqui e que não está, e nos faz, ó Pai, a termos noites saudáveis de sono para o louvor da Tua glória, porque o Senhor é aquele que vigia, aquele que não dorme, aquele que está cuidando de cada um dos seus filhos e filhas. Temos orado, ó Pai, como hoje a irmã Isivane está enfrentando a dor do luto, que o Senhor traga a paz que excede todo o entendimento, como nós iniciamos lendo este culto, Jesus dizendo: a minha paz vos dou, não a paz como o mundo a dá. O mundo não conhece isso, o mundo não sabe às vezes o que é desfrutar de uma noite tranquila de sono, ele não conhece isso. Nós podemos, Senhor, repousar tranquilamente, pois o Senhor é quem nos guarda. As alegrias desta terra, os celeiros, o vinho, nada se compara com a alegria da eternidade de estarmos um dia contigo, onde o Senhor enxugará toda lágrima, onde o Senhor irá nos confortar, de uma vez por todas estaremos contigo. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, mesmo assentados,